Olá! Todos sabemos que o desenvolvimento de um país exige educação e cultura. O programa Campus está no ar e mostra alguns caminhos possíveis nessa direção. Dá só uma olhada. Um bate-papo com a educadora Tânia Zaguri. Autora de vários livros, ela nos fala sobre limites e novos tempos. Pesquisadora, filósofa e mestre em educação. Ela ultrapassou os muros da universidade e hoje já tem 13 livros publicados, quase todos best-sellers. Vamos conversar com Tânia Zaguri. Desde menina, eu morava na época numa vila, no subúrbio, e assim, automaticamente, sem eu saber como, eu comecei. Eu contava história para as crianças, eu fazia teatrinho, eu gostava de explicar coisas quando alguém estava fazendo trabalho de casa e vinha me perguntar, os mais novos, Depois houve o fato de eu ter uma irmã, que é bem mais nova do que eu, 6 anos de diferença. Então, quando ela estava com uns 5 anos, e eu já estava com uns 12, 11 para 12, aí eu comecei, brincando, eu construí uma cartilhazinha, e ela foi alfabetizada com essa cartilha, na brincadeira. Quer dizer, eu acho que envolve muito afeto. Então, uma coisa que eu descobri muito cedo que funciona em educação é a questão do relacionamento afetivo. Tânia começou a lecionar em 1968, um período de mudanças e revoluções culturais, que também deixaram marcas nas relações sociais e na educação. Houve uma influência, sem dúvida, marcante, e que eu considero progressista. Eu acho que nada disso foi ruim. O grande problema é que houve muita distorção, e também aquela coisa de que uma ideia nova, em geral, ela vem com uma carga emocional, principalmente dos jovens. E eu acho que o que ocorreu em relação a esse desejo de autodeterminação, de liberdade, foi uma confusão que se estabeleceu em relação ao fato de se começar a achar sinônimo. Qualquer limite virou sinônimo de repressão ou de autoritarismo. E a partir do momento em que eu já, como educadora na época, já lecionando, eu comecei a perceber que isso estava precisando ser revisto. Existe espaço para a liberdade individual, existe espaço também para as regras sociais, porque é preciso que a gente reafirme, reassegure, tanto para pais como para professores, como para a sociedade em geral, que o limite ele não é a proibição geral, e sim, como o nome diz, limite, é um lugar até onde você pode ir. E esse lugar pode ser bastante amplo, desde que se respeitem os direitos dos outros. A questão do limite na educação é bem explorada no livro Limites Sem Trauma, que já foi traduzido em várias línguas. Há uma ideia recorrente dos pais de que se você é moderno, você deixa a criança fazer tudo o que ela quer, e se você é um pai autoritário, você bate, você reprime. E o livro tem exatamente esse propósito de, uma linguagem bem simples, fundamentar os pais e os educadores em geral para essa verdade clara, que para mim é clara, e eu procurei tornar claro no livro isso para todo mundo, que uma coisa é reprimir, outra coisa é dar limite. Você dar limite significa ensinar as regras da convivência, ensinar os princípios básicos da civilização, da socialização, da civilidade. Outra grande preocupação dos pais é como educar os filhos na sociedade de hoje, em que o consumismo desenfreado é estimulado pela mídia. Porque o consumo é legal, porque de repente também você incentiva o teu filho a lutar por alguma coisa que ele quer. Então, isso tem o seu lado bom. Agora, é preciso ter equilíbrio, E é preciso também que os pais tenham esse equilíbrio. Senão você não pode passar para o teu filho isso se você é uma pessoa que vive no cartão de crédito, pagando juro, pedindo dinheiro emprestado, porque você não equilibra as tuas finanças. Tânia escreve seus livros de forma clara, mas sempre com embasamento científico. Eu gosto muito de dizer que os meus livros não são de autoajuda. Às vezes a gente encontra nas livrarias, ele colocado lá em autoajuda. Porque primeiro que eu acho que todo livro, quem é um bom leitor,
transforma qualquer livro, desde ficção, em autoajuda, no sentido de que o que você lê pode servir para a tua vida, pode servir para modificar um comportamento, para você refletir e, portanto, é uma autoajuda. E o papel da escola, que também sofreu contínuas mudanças ao longo dos anos, como fica? No livro Escola Sem Conflito, parceria com os pais, Tânia fala sobre a importância da participação dos pais no processo pedagógico. Muitos pais hoje acabam também por não conhecer exatamente a teoria do que é uma escola de qualidade, do que é uma escola moderna. Elas questionam muitas vezes, né? E às vezes até processam as escolas por coisas completamente equivocadas. Quando a criança em casa, ela começa a escutar o pai dizer, pô, mas o professor fez isso? Mas não é possível, esse cara não sabe nada. Ele vai desprestigiando a escola, o professor. Ouvem a voz da semente. É um fato do presente ou do futuro? O que está acontecendo, e isso no meu último livro fica muito claro, é que há, da parte do alunado, uma compreensão inadequada também dos seus direitos. Eles têm direitos, sim, todos temos direitos, mas a cada direito corresponde um dever. Né? Ninguém ganha direito de graça. Em Um Adolescente por Ele Mesmo, Tânia mergulha no universo juvenil e aborda os conflitos dessa etapa da vida. Como nos anos 90 eu percebi que havia uma certa mitificação do que fosse a adolescência, que foi um período em que se começou muito a estudar a adolescência como um fenômeno específico, um momento específico, com características muito próprias do desenvolvimento humano, eu fiquei um pouco preocupada com a imagem distorcida e negativa que, com frequência, a mídia mostrava dos jovens. E não era o que eu via, porque sempre trabalhei com jovens na universidade. Então, eu fiz esse estudo. É um estudo que teve a participação de quase 1000 jovens, mas de todo o Brasil, de várias camadas sociais. Jovens que eram só estudantes, ou que eram estudantes e trabalhadores, ou que só trabalhavam. E o que eu vi, o perfil deles, assim, da maioria, é maravilhoso. Eu sempre digo que o maior perigo para o jovem não é a bebida, não é a droga, é a falta do que fazer. E a falta do que fazer está ligada à falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, quando o jovem se engaja em algum projeto, ele é, como eu disse, né, cheio de paixão. Resultado de uma pesquisa realizada durante 3 anos e meio em 42 cidades brasileiras, o livro Professor Refém dá voz a este que é um dos profissionais menos valorizados no mercado de trabalho. Nele, Tânia faz uma análise da situação educacional brasileira. Muitos especialistas veem o professor como um executor apenas, como uma pessoa que executa e que não é capaz de pensar a educação. Um professor que se sente refém da própria consciência, porque ele sabe que ele não está bem formado. E, além disso, acúmulo de tarefas, metodologias que ele não conhece bem, que são, digamos assim, colocadas para ele executar sem que ele possa discutir muito o assunto, especialmente na rede pública, e outras coisas mais, né? É um mundo de problemas. Além dos livros ligados à educação, Tânia também publicou o romance Rampa, que fala da desigualdade social através de personagens moradores de rua. A ficção é uma coisa maravilhosa, porque você pode não só passar a tua própria maneira de pensar, de ver o mundo, passar os teus desejos, os teus sonhos, mas também despertar muito a consciência. O que eu espero é que dentro em breve, meu sonho é esse, que dentro em breve a gente não tenha mais problemas tão graves em educação, pelo menos não tão graves, que eu possa ter tempo para escrever outros livros de ficção, né? Porque é uma realização muito grande. Mas eu me sinto assim quase que obrigada, uma coisa assim de dentro, uma compulsão. Eu, quando vejo certas coisas acontecendo, eu tenho que escrever para os pais, para os educadores. É a minha vida, né? É a minha contribuição à sociedade. Educação é a palavra de ordem para transformar a sociedade.